Oi, povo. Então, como a prof botou lá nas organizações, eu preparei um slide aqui bem rapidinho para vocês entenderem, para conseguir fazer as atividades lá da apostila, tá bom? Então, o que são formas nominais, né? As formas nominais a gente tem 3, mas a prof destacou aquele que é o objetivo de estudo, né? Então, qual que é nosso objetivo de estudo? É o infinitivo. Todos os verbos, lembrando que aqui a gente está falando de verbo. O que é um verbo? É aquilo que designa uma ação, um fenômeno da natureza, né? Então, todo verbo, quando ele está terminado em ar, er ou ir, a gente diz que ele está na forma infinitiva. É a forma natural, a forma neutra do verbo, que ela não foi conjugada, né? Então, amar, vender, partir, sorrir, cantar, são tudo que a gente chama de infinitivo. Quando a gente fala um modo imperativo, a gente já viu em sala de aula, o que é o imperativo? É quando eu dou uma ordem, quando eu faço um pedido, quando eu dou um conselho. Até na prova vocês tiveram as frases imperativas. Até quero parabenizar que a grande maioria foi super bem na prova, a prof já lançou as notas e todas, tá? Então, o que acontece? Esses verbos que eles estavam no infinitivo, terminados em ar, er e ir, eles passam a ter uma conjugação. Então, por exemplo, ali eu dei o caminhe todos os dias para a saúde melhorar. Esse caminhe que eu tenho aqui, ele é o verbo. Esse verbo ele já está no modo imperativo. Se eu fosse passar ele para o infinitivo, eu iria usar caminhar. Só que daí, automaticamente, eu tenho que adaptar o restante da minha frase, porque senão não tem concordância, né? Estude em casa. Ele está no modo imperativo, ele está dando uma ordem. Mas eu poderia falar tranquilamente estudar em casa, dependendo do contexto. Confie em mim. Eu estou fazendo um pedido. Se fosse no modo infinitivo, eu iria dizer confiar. Então, o que é? O infinitivo, todos terminados em R, né? Ar, er e ir. Fazer e ler, e no modo imperativo ficaria faça e leia. Sempre lembrando que vocês têm que lembrar do contexto que vocês estão utilizando. Como a gente está falando de textos reguladores, que são aqueles textos que vão orientar, regular, pedir um conselho, dar um conselho, na verdade, a gente utiliza ou no infinitivo ou no modo imperativo. Outra atividade que vocês têm ali também é o uso da pontuação, tá? Tem uma questão aí que fala sobre reticências e o ponto e vírgula. Aqui eu estou mostrando para vocês, bem divertido, quais são os pontos, qual é a pontuação principal que a gente tem. Então, os 2 pontos que vai indicar uma fala, isso aqui já é uma dica até para atividade de redação lá dos textos dialogados. As reticências, que é o nosso foco de estudo, o que são as reticências? São aqueles 3 pontinhos que vão lá no final da frase, quando a gente quer dar uma ideia de que ela foi interrompida, que ainda existe um pensamento, que existe uma interrogação, uma exclamação acontecendo. Então, quando a gente não termina de falar aquilo que a gente quer, a gente usa esses 3 pontinhos. O ponto e vírgula, ele vai indicar uma pausa maior que a vírgula. E a gente também utiliza quando a gente vai elencar, botar item por item. Então, eu vou fazer uma lista, eu vou utilizar o ponto e vírgula. Eu quero botar as características, eu vou utilizar esse ponto e vírgula. Então, é quando a gente quando a gente lista alguns itens. Aí tem o uso do travessão, que indica a fala dos personagens. Também vocês podem usar lá no texto dialogado de vocês. Lembrando, né, sempre que for usar o travessão, começar numa linha nova. Os parênteses servem para separar algumas palavras que eu estou falando alguma coisa, de repente eu lembrei de outra. Então, eu posso usar os parênteses para botar essa ideia ali dentro, tá? E as aspas, quando a gente está utilizando a fala de outra pessoa. Então, aqui eu estou explicando para vocês. Vamos supor que vocês queiram explicar para alguém escrevendo e utilizem a fala da prof, vocês têm que estar usando essas aspas. Senão, dizem o quê? Senão a gente está copiando a fala de outra pessoa. Aqui, agora na tela, eu botei 2 exemplos, tá? O uso de reticências, então, indica suspensão de pensamento. Essa incapacidade de atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto, não terminou a frase, né? Ficou só no pensamento. Indicar uma dúvida ou surpresa. E as obras, a igreja, já haverá uma igreja nova? Então, a gente tem aquela pausa, tipo assim, né? Tá, e a igreja? O que vai acontecer? Mas eu não quis falar esse aqui que vai acontecer. E uma ironia, né? O Torres virá mesmo dessa vez? Até parece. Essa a gente utiliza bastante. E ali embaixo eu botei uma imagenzinha que diz assim, uns trabalham
ponto e vírgula, outros descansam. Então, eu tenho uma ideia controversa, tá? Mas lembrando que o ponto e vírgula, ele também pode ser usado quando eu elenco alguns itens. Tá bom, povo? Então, leiam com atenção. Se precisar, voltem aqui no slide, no vídeo. Façam as atividades bem certinho. Estudem, que afinal de contas a gente não tá de férias, tá? Beijo e até mais.